E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, final de dezembro de 2022, eu coloquei no Instagram que eu considerava que o melhor investimento para 2023 seriam as criptomoedas. E eu continuo com essa visão, a gente percebeu que foi, e para o ano de 2024 também continuo com esse modelo. Eu quero tentar explicar um pouquinho para vocês qual foi o racional que eu construí para que realmente conseguisse entender e observar isso de uma maneira tão eficiente, para que vocês no futuro consigam então entender isso. Quando a gente olha o mercado, a gente tem que pensar sempre de uma maneira global e para onde é que o dinheiro pesado, vai fluir no ano que está iniciando e no ano que está começando, ou mesmo no ano que virá nos próximos períodos. Os Estados Unidos, eles tinham basicamente como principal arma no mundo inteiro a produção do dólar. Essa é a principal força que os Estados Unidos sempre teve. E eles sempre procuraram usar isso com relativo cuidado, porque eles sabiam que a impressão de dólar produziria uma inflação mais violenta no país deles e mesmo no mundo. E por isso, eles sempre seguraram bastante esse conceito todo. Isso até 2020, quando então, de fato, com a pandemia, em que morreram aproximadamente 1,1, 1,2 milhões de americanos, sendo que a gente teve aqui em torno de 600 mil, 700 mil brasileiros, eles foram obrigados a fazer uma coisa chamada helicopter money, que era basicamente a ideia de passar dinheiro para a população para que eles pudessem se sustentar, já que o americano médio ele tem realmente a família americana tem uma reserva de emergência que é de no máximo 35 dias. O que significa? O que é uma reserva de emergência? É a reserva que você tem no banco para a eventualidade de você perder o seu emprego, quanto tempo você consegue ficar sem trabalhar, pagando suas contas, seus custos fixos. A família americana tem uma reserva média de 35 dias, aqui no Brasil a reserva média brasileira é em torno de 18 dias, enquanto que no Japão a reserva média do japonês é em torno de 9 meses e meio. Isso para vocês perceberem que os Estados Unidos são uma economia que simplesmente se você perder o seu emprego, você tem que conseguir o mais rápido possível um emprego de novo, porque você não terá reserva suficiente para isso. Durante a pandemia, então, eles fizeram o helicopter money, que seria o dinheiro do helicóptero, para resgate das pessoas, e para isso eles imprimiram muito dinheiro, muito dólares foi enfiado no mundo, foi injetado na economia mundial nos anos de 2020, 21 e 22. Para vocês terem uma ideia, mais da metade dos dólares que existem circulando no mundo hoje foram criados durante a pandemia em 2020. Então eles enxurraram dinheiro no mercado e isso desvaloriza violentamente o dólar. E o que nós estamos vendo, e isso produziu a inflação a nível Estados Unidos e boa parte da inflação a nível mundial. O que isso tem a ver com criptos, Stormy? Bom, a gente sabe que as criptos elas têm uma taxa de produção que é constante e muitas delas uma taxa de produção que reduz com o tempo, como no caso o halving agora do BTC, e como no caso o próprio Ethereum, que de tempos em tempos faz alguns burns e diminui a quantidade de Ethereums naquele movimento. Isso é o que se chama de uma moeda deflacionária, ou seja, uma moeda que reduz a sua oferta com o passar do tempo. Tá, mas alguns amigos vão me dizer, tá, mas Stormer, criptomoedas não são moedas de fato, porque elas não têm lastro. Bom, o lastro que existe hoje no dólar ou em qualquer outra moeda fiduciária, o que são moedas fiduciárias? Moedas fiduciárias são basicamente as moedas emitidas pelos países, como por exemplo o real, uma moeda fiduciária, a libra esterlina, uma moeda fiduciária, o dólar é uma moeda fiduciária. E fiduciária vem da palavra fé. Fé fiduciária significa algo em que você tem fé. De fato, na medida em que as moedas que no passado antes tinham um lastro em ouro, hoje não tem mais um lastro em ouro. O que tu quer dizer com um lastro em ouro, Stormy? Para cada nota de 100 dólares no passado, havia necessidade que o governo americano tivesse o equivalente a 100 dólares em ouro depositado no Fort Knox. Fort Knox era o lugar que eles guardavam basicamente o ouro dos Estados Unidos. Hoje, depois do acordo de Bretton Woods,
não há mais necessidade de um lastro de paridade entre a quantidade de moeda circulante e o ouro que eles têm como lastro. O que significa que basicamente as moedas deixaram de ser moedas que tinham um lastro real e passaram a ser uma moeda que trabalha em cima de confiança. A gente acredita que aqueles $100 valem $100 e que eu poderia comprar alguma coisa com aqueles $100. A mesma coisa que acontece com uma criptomoeda. Então, quando você fala em um BTC, você acredita que aquele BTC tem aquele valor fiduciário, basicamente. Está trabalhando em cima de fé, né? E sim, muitos países hoje já aceitam BTC como moeda de compra ou moeda de venda. Muitos países hoje já, inclusive, trabalham com criptomoedas funcionando como sua moeda corrente. Então, à medida que em 2022 eu observei que havia acontecido uma enorme produção de dólar, que a taxa de juros americana, que já estava bem alta, tinha uma tendência a recuar nos próximos meses ou mesmo anos, e nós estávamos começando a nos aproximar do halving, e nós estávamos observando também especificamente a possibilidade de ETFs de criptomoeda à vista serem injetadas por BlackRock, Citadel, Fidelity e uma série de outras grandes instituições. Isso tudo começou a ficar muito evidente para mim que o grande dinheiro das instituições financeiras mundial iria entrar no mercado de criptos, iria entrar no mercado de BTCs. E me entendam, hoje os bilionários e as grandes instituições estão comprando o que podem de criptomoedas. Estão comprando o que eles conseguirem trabalhar de criptomoedas. Só que eles não podem simplesmente entrar comprando, senão vai subir muito rápido e eles não vão conseguir comprar tudo o que eles querem. Então, de tempos em tempos, eles emitem alguma notícia terrível em relação às criptos, justamente para que aconteça aquele recuo violento, e aquele recuo violento permita que eles comprem de você ou de mim ou de qualquer pessoa assustada que está a fim de fugir porque não acredita, entre aspas, em criptomoedas. O fato é que toda vez que a humanidade descobre uma forma mais eficiente de resolver um problema que ela tinha no passado, essa forma, ela inexoravelmente acaba assumindo o controle do que vai acontecer daqui para frente. Exemplo, no século passado a gente andava muito de cavalo, aí se descobriu o carro. Descobriu o carro, acabou o cavalo. Acabou a carroça, acabou esse tipo de coisa e passou tudo a ser carro. O que significa então que algum tempo atrás nós tínhamos muita dificuldade de mandar dinheiro do Brasil para o exterior. Era muito caro, era muito difícil. Tu tinha que fazer um wire transfer. Os mais jovens talvez nem sabem o que era isso. Tu pagava uma taxa brutal para mandar dinheiro para fora, seja para uma filha ou para algum parente que estivesse morando fora. Isso seria extremamente difícil. Com as criptos, você manda para fora o dinheiro com facilidade, você manda para fora o dinheiro com baixíssimo custo e você manda para fora o dinheiro com altíssima segurança. Então, é nítido que o universo de criptos, ele está presente, ele vai continuar presente por muitos e muitos anos. E a blockchain chegou para resolver uma série de problemas da humanidade também. Visto tudo isso, é questão de mais tempo ou menos tempo os modelos serem cada vez mais assimilados, absorvidos, entendidos e investidos pelo old money, pelo dinheiro de fato, pelas grandes instituições. E aí notem, isto está trazendo muito dinheiro para o universo de criptos. Quando a gente fala do universo de criptos, até algum tempo atrás, o universo de criptos estava trabalhando, até alguns meses atrás, vamos botar aqui, 2, 3 meses atrás, o market cap de criptos estava em torno de $1 tri. Hoje nós já estamos em 2,2 tri. Isso que a maior parte, digamos assim, das grandes ETFs estão ainda começando o seu processo de acumulação e entregando cada vez mais dinheiro para o BTC e para as criptomoedas. E no meu entendimento, no final desse bull market que nós estamos olhando aqui no universo de criptos, nós vamos observar realmente a possibilidade de termos um market cap em torno de 8, 9 tri, talvez 10 tri de dólar, o que significa um crescimento de quase 8, 9 vezes do que nós estamos neste momento. Então, olhando tudo isso, entendendo tudo isso, nós temos 3 racionais
para observar a possibilidade então de boa valorização das criptos. Primeiro, a inflação mundial, que desvaloriza o dólar, a quantidade de dólares que foi enfiada, e não significa, e aí é um ponto importante que eu queria mencionar com vocês, não significa que daqui a pouco, se o cara conseguir $1 milhão numa valorização violenta do BTC, que ele vai ter uma fortuna. Como não, Stomer? Pô, se eu tiver $1 milhão que eu conseguir através de uma variação do BTC, eu não vou estar rico? Não necessariamente. Por quê? Porque este processo de valorização do BTC e de muitas criptomoedas passa necessariamente pela desvalorização do dólar e automaticamente pela redução do poder de compra do dólar. O que significa que daqui a algum tempo $1 milhão vai conseguir comprar bem menos do que ele consegue comprar hoje, porque o dólar terá perdido seu valor. A gente conhece isso aqui no Brasil, a gente já viu isso acontecer com o real tantas e tantas vezes. Se a gente pensar quanto que a gente conseguia comprar no supermercado com uma nota de R$100 há 3 anos atrás e quanto é que a gente compra hoje, a gente entende o que é o processo de perda de valor de compra, perda de poder de compra de uma moeda. E isso está acontecendo em um ritmo mais lento, mas está acontecendo também dentro do dólar. Tá? Dentro do dólar. E, portanto, hoje, se a gente olhar a nível mundial, quais seriam as moedas a nível mundial que tenderiam a sofrer menos com a inflação, até por terem mais lastro e por não terem uma injeção de moeda tão gigantesca quanto o próprio dólar teve nesses períodos? Bom, as criptomoedas e o franco suíço. O franco suíço basicamente talvez seja a única moeda hoje no mundo que tem um lastro 100% em ouro ainda e vão continuar por muito tempo. Então essas duas moedas são aquelas moedas que conseguem manter valor frente a uma economia que está cada vez mais inflacionária. Certo? Então, entendendo tudo isso e observando tudo isso, nós estamos olhando o bull market de criptos acontecendo, começando o ciclo agora. Nós estamos no começo do ciclo de um bull market. E isso está muito também atrelado às inteligências artificiais e às descobertas tecnológicas. Eu preciso que os amigos percebam que nós estamos entrando na 4ª revolução da humanidade. Passamos pela revolução industrial no século passado, que modificou completamente as dinâmicas de produção do mundo. E agora estamos entrando na revolução tecnológica, que também vai modificar radicalmente a relação das pessoas com a sociedade, as relações de produção e as relações de emprego que os humanos terão daqui para frente. Por que eu digo isso? Porque com a inteligência artificial, a produtividade das indústrias e das empresas, ela cresce exponencialmente e as nossas necessidades, elas não crescem exponencialmente. O que significa que o próprio crescimento da produtividade aliada à inteligência artificial pode, por si só, ajudar a reduzir a inflação, reduzir os preços das coisas, mas também pode produzir desemprego. Pode produzir desemprego mais adiante. E o que vai acontecer com o ser humano quando a maior parte das atividades profissionais forem executadas ou por inteligências artificiais, ou por robôs humanoides, ou não? Essa é uma pergunta que a humanidade ainda vai ter que descobrir nos próximos 5 a 10 anos. E vejam que o horizonte de tempo que eu estou falando é de 5 a 10 anos, não é um horizonte de tempo muito, muito longo, não, é para agora. Então esses aspectos todos têm que estar sempre muito em conta dentro do que a gente está pensando em investir. E por isso, basicamente, tem algumas criptos que me chamam muito mais atenção do que outras dentro do universo de criptos. Alguns projetos que me chamam mais atenção do que outros dentro do universo de criptos. Um dos projetos que me chama muito atenção dentro do projeto de criptos atual é a FET. Tá? A FET, basicamente, ela é um projeto de cripto que está aliado a 3 empresas que produzem inteligências artificiais e, portanto, essa é uma plataforma que eu olho com muita atenção, com muito carinho, entendendo que a inteligência artificial é algo que veio também para ficar e que vai ganhar corpo cada vez mais dentro do novo mundo que nós estaremos vivendo daqui a pouco. Na verdade, já estamos neste novo mundo e é um mundo que tem dinâmicas muito diferentes das dinâmicas macroeconômicas que a gente tinha observado. Só queria mostrar um pouquinho aqui para você na Casa Valduga. Olha que lugar legal. Em Bento.
barreira. Enfim, mas observem, algumas pessoas estão dizendo assim, mas Stomer, a gente está olhando que a alta do S&P 500 está sendo produzida por apenas 7 empresas principais e que quando essas 7 empresas caírem, o mercado em todo vai desabar e nenhuma alta do S&P se sustenta quando ela é concentrada em poucas ações. Isto é o que as pessoas estão comentando hoje. Os analistas e as pessoas que olham o mercado há mais tempo. Bom, acontece que, meus amigos, nós estamos, como eu mencionei, em uma nova era. Nós estamos em um momento muito diferente da economia, da humanidade. Eu não me surpreenderia se a alta do S&P 500 continuasse por mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, com apenas 5, 6 ou até mesmo 7 empresas sustentando todo o movimento de alta. Por quê? Porque a humanidade está entrando numa fase em que os grandes conglomerados, as grandes empresas, estão se fusionando e se tornando cada vez maiores, com budgets e orçamentos, e é mesmo com fluxos de caixa maiores que países inteiros. Então, se a gente tiver 7 ou 8 empresas gigantescas puxando o mercado e mantendo cada vez mais a distância que existe no mercado delas em relação aos seus concorrentes, mantendo um fosso de defesa violentíssimo, não me surpreende se essa alta americana continuar por mais 1, 2, 3 anos. E por isso que sim, eu estou olhando muito o mercado americano hoje, junto com o mercado de criptos. No meu entendimento, são os 2 melhores mercados para nós estarmos posicionados. E algumas ações americanas têm potenciais de alta de 100, 200, 300% nos próximos 3 ou 4 anos, assim como algumas criptos têm potenciais gigantescos de valorização. Minha grande dor hoje é, eu preciso realmente aportar o máximo dinheiro possível em criptos e em ações americanas, boas ações americanas, o mais breve possível antes que esse ciclo suba muito. E é isso que eu estou concentrado nesses últimos meses. E eu sugiro para os amigos que olhem isso com atenção. Por quê? Outro dia eu recebi uma pergunta dizendo assim, eu estou com medo de entrar no mercado de criptos, Stomer. Cara, honestamente, o teu medo deveria ser de estar de fora de algo que pode subir 10, 20, 30 vezes nos próximos 4 ou 5 anos. E aí simplesmente tu vê o teu dinheiro evaporar e você perder poder de compra, enquanto que você acredita que você está mantendo seu poder de compra em cima de um real que está cada vez mais inflacionado, em cima de um dólar que também está sofrendo inflação em cima. Enfim, esse vídeo era mais um vídeo com o objetivo de despertar um pouco a ideia e a observação não apenas do gráfico, porque a gente olha muito o gráfico para tomar nossas decisões sempre, mas também olhar um pouco o conceito de macroeconomia, o conceito de oferta e procura. As coisas sobem quando a gente tem muita procura e pouca oferta. Então, se você tem uma criptomoeda que tem cada vez menos oferta e cada vez mais procura, o que acaba acontecendo com o preço desse ativo? Ele acaba subindo. Quando a gente tem muita oferta e pouca procura, o que acaba acontecendo com o preço desse ativo? Desaba. Agora pensem num dólar realmente extremamente inflado, um monte de dólares rolando pelo mundo inteiro, e as pessoas não querendo mais dólar. Seja porque não acreditam mais nos Estados Unidos, seja porque está havendo um complô dos BRICS contra eventualmente os Estados Unidos, seja porque a China, a Rússia, Brasil, Turquia, Irã estão se unindo contra, por qualquer um desses motivos, e não vou mais utilizar o dólar como petróleo para pagamento de petróleos. Imagina se tudo isso acontece no mesmo momento. O que nós estaremos vendo? Nós estaremos vendo realmente muitos dólares a nível mundial, mas dólares que ninguém mais confia, ninguém mais pensa em usar. E isso produziria desvalorização. Então, meus amigos, olhar a macroeconomia funciona para um trader é fundamental. Não existe trader que se sustente no longo prazo se ele não entender um pouquinho de economia, de ciclo de mercado. O Urish fala bastante sobre isso também. Vale a pena vocês seguirem o Urish no nosso canal e entender um pouquinho como funciona também as dinâmicas de fundamentos e de economias intermercados. Espero que esse vídeo tenha sido bem legal para vocês. Se foi, deixem um like, deixem um comentário e me digam, vocês concordam com essa minha tese de que as criptos continuarão sendo o maior tipo de investimento para os próximos 2 ou 3 anos? Vamos lá, botem aí no comentário. Um abraço!